Bom dia, irmãos. Eu gostaria de fazer alguns comentários abarcando aqui os versos 20 até o 23. Aqui o 20, pegar um gancho aqui do final do versículo que diz: porque pela lei vem o conhecimento do pecado, e como nós já temos ouvido bastante que a lei e os profetas dão testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de ler uma passagem paralela a essa, do versículo 20, que está em Gálatas, capítulo 3, que expande um pouco mais essa argumentação de que não só a lei encerra todos debaixo do pecado, ela nos conduz a um Salvador. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o 26. 21 a 26. Gálatas 3, a partir do 21. Logo, é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio ou pedagogo para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É interessante que esse aio, ou pedagogo, era um professor nessa época, que o objetivo dele era formar uma criança, principalmente, e conduzi-lo à verdade. Então, era uma criança que ela era formada e conduzida à verdade, e aqui Paulo pega emprestado esse termo para falar que a lei, como nós lemos que dá testemunho do Senhor Jesus, ela nos conduzisse a esse Salvador. Então, além de nos encerrar debaixo do pecado, além de nos dar a convicção de que nós somos pecadores e não temos condições de nos justificarmos por meio das obras da lei, ela também nos conduz ao Senhor Jesus como Salvador. E eu até me lembrei de uma estrofe de um hino que nós expressamos muito bem essa verdade, que é a estrofe 3 do hino 46, que diz assim: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Eu por isso fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Então representa bem o objetivo pelo qual a lei também nos foi dada, como eu falei, nos dar a convicção de pecado, de que nós somos pecadores, encerrar a todos debaixo desse pecado e também nos conduzir ao Senhor Jesus. Aí o verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, aqui os irmãos já falaram bastante. O 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui o irmão já falou algumas questões, eu queria até adicionar uma outra questão em relação à palavra todos. Nós sabemos que na Bíblia as palavras ela não tem um significado engessado, mas na verdade nós interpretamos de acordo com o contexto, e esse é um desses casos, inclusive. Nós vemos que desde o primeiro capítulo Paulo ele vem demonstrando que tanto gentios quanto judeus, eles estão igualmente debaixo do pecado e carecem da glória de Deus, que nós vemos isso inclusive num dos versos seguintes. Então, quando nós lemos essa palavra todos, elas podem significar todos sem exceção, ou seja, cada pessoa individualmente, ou todos sem distinção. Que aí alguma questão no contexto demarca essa diferença. E aqui, nesse contexto que demarca a distinção desse todos, são judeus e gentios. E então, quando Paulo fala aqui que a fé em Jesus para todos e sobre todos, esses todos são judeus e gentios. Como eu disse, o contexto diz isso, pois ele já está tratando dessa diferença entre os dois povos, e também no próprio versículo, no final ele diz porque não há diferença. Diferença entre quem? Judeus e gentios. Então é importante que nós sempre tenhamos em mente o contexto das passagens para perceber essa diferença sutil, porque como o irmão já tem falado,
uma leitura rápida pode parecer que esse todos é todos sem exceção, todas as pessoas do mundo. Esse todos, rapidamente, está se referindo a homens de todo tipo de posição e autoridade, desde o mais pobre até, como diz aqui, reis e por todos os que estão em eminência. Então aqui nós vemos mais uma vez a questão do contexto da palavra todos, abarcando distinção e não as pessoas sem exceção. Então nós podemos ver aqui, como eu já falei, está abarcando tanto judeus quanto gentios, e nós podemos ver que a justiça de Deus ela não faz acepção de pessoas. Então, independe de etnia, independe de nação, independe de cor de pele, independe de nome, de classe social, de poder econômico, de tudo isso. A justiça de Deus ela abarca todo tipo de pessoa. Obrigado. Gostaria de agora dizer algo a respeito do versículo 24. Und ich möchte noch einmal das Bild eines Schranks benutzen, der 4 Schubladen hat. E eu gostaria de me utilizar da figura de armário, de uma cômoda com 4 gavetas. 4 Schubladen, die wir eine nach der anderen aufziehen und uns anschauen können. 4 gavetas que uma atrás da outra nós vamos abrindo e contemplando. Ich nenne gerade die 4 Schubladen mit Namen. Eu vou dar nomes às 4 gavetas. Die erste Schublade werden gerechtfertigt. A primeira é sendo justificados. Zweite Schublade umsonst gerechtfertigt. Segunda gaveta, justificados gratuitamente. Dritte Schublade durch seine Gnade. A terceira gaveta, pela sua graça. Vierte Schublade durch die Erlösung, die in Christus ist. E a quarta gaveta, pela redenção que há em Cristo Jesus. Zunächst heißt es, werden gerechtfertigt. Primeiro lemos, sendo justificados. Und ich möchte den Ausdruck gerne noch mal etwas erklären E eu gostaria de explicar um pouco ainda essa expressão. und dazu einige Bibelstellen mit euch lesen. E lendo então com vocês também algumas passagens bíblicas. Die erste und entscheidende Frage ist, wer rechtfertigt? A primeira e pergunta decisiva é, quem é que justifica? Wer hat die Kompetenz für gerecht zu erklären in den Augen Gottes? Quem, aos olhos tem a competência de declarar a quem justo aos olhos de Deus? Die Antwort steht in Römer 8, Vers 34. E a resposta está em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Gott ist es, der rechtfertigt. Onde nós lemos, 33, no final, é Deus quem os justifica. Die höchste richterliche Instanz, É a instância mais alta judicial existente. der heilige und gerechte Gott. O santo e justo Deus. Hat die Kompetenz für gerecht zu erklären in seinen Augen. Ele tem a competência para declarar alguém justo aos seus olhos. Die Grundlage der Rechtfertigung ist was? E a base para a justificação é o quê? Römer 5, Romanos 5 Vers 9. e versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Was heißt sein Blut? O que significa seu sangue? Blut steht symbolisch für hingegebenes Leben, O sangue simboliza a vida entregue, für Tod. morte. Und es kostet den Herrn Jesus das Leben, E custava ao Senhor Jesus a sua vida, damit Gott dich und mich für gerecht erklären konnte in seinen Augen. para que Deus poderia declarar a você e a mim justo aos olhos dele. Woher bekommen wir die Sicherheit, dass wir gerechtfertigt sind? E de onde nós tiramos a segurança de que nós somos justificados? Durch die
Auferstehung des Herrn Jesus. Ela vem pela ressurreição do Senhor Jesus. Der gestorben ist, beladen mit meiner Sünde, Aquele que morreu carregado com os meus pecados, den hat Gott auferweckt, foi aquele que Deus ressuscitou. damit dokumentiert, E com isso ele documentou meine Ansprüche im Blick auf gerechte Behandlung von Sünden sind befriedigt. que os meus requisitos quanto ao justo tratamento dos pecados foram satisfeitos. Auch dazu gibt es einen Bibelvers aus Kapitel 4, Vers 25. E ali temos um versículo também para apoiar em Romanos 4:25. Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Also erstens, Gott rechtfertigt. Portanto, primeiro, Deus é quem justifica. Die Grundlage ist der Tod des Herrn Jesus A base é a morte do Senhor Jesus. und die Garantie und Sicherheit, die Auferstehung des Herrn Jesus. E a garantia e segurança, a ressurreição do Senhor Jesus. Viertens, die Folge der Rechtfertigung. Quarto, o que é a consequência, o resultado da justificação? Frieden mit Gott. Paz com Deus. Kapitel 5, Römer 5, Vers 1. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Und ihr seht immer die Kombination mit dem Wort rechtfertigen. E vocês veem em todas essas passagens a combinação com o termo justificar. Übrigens, Frieden mit Gott bedeutet nicht Waffenstillstand. E, aliás, a paz com Deus não é apenas um armistício. Nein. Não. Frieden mit Gott bedeutet, die Beziehung zu dem heiligen, gerechten Gott ist perfekt geordnet. Significa que o relacionamento com o Deus justo e santo foi ordenada de forma perfeita. Diese 4 Punkte, E esses 4 pontos, wer rechtfertigt? quem justifica? Grundlage Tod des Herrn Jesus, A base, a morte do Senhor Jesus, Beweis, Sicherheit, Auferweckung des Herrn Jesus, a prova e a segurança, a ressurreição do Senhor Jesus, Folge der Rechtfertigung, Frieden, a consequência, paz, betreffen die Seite Gottes. estão ligados ao lado voltado a Deus. Die Bibel sagt auch, dass auf unserer Seite etwas notwendig ist. Mas a Bíblia também nos diz que do nosso lado algo é necessário. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben, Kapitel 5, Vers 1. Capítulo 5, versículo 1, nós fomos justificados pela fé. Das sind einige Punkte zu dem Thema Rechtfertigung. São alguns pontos ligados ao tema de justificação. Gott sieht uns in dem Herrn Jesus so, als hätten wir nie eine Sünde begangen. E Deus, Ele nos enxerga agora no Senhor Jesus de tal maneira como se nunca tivéssemos cometido um pecado. Wir sind sozusagen überkleidet mit der Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Nós fomos, assim dizer, vestidos com a justiça do Senhor Jesus. Das sieht Gott, wenn auf dich, auf mich schaut. E é isso que Deus vê quando Ele olha para você e para mim. Rechtfertigung ist so eine herrliche Sache. E a justificação é uma coisa tão gloriosa, So ein wunderbares Geschenk. um presente tão maravilhoso da parte de Deus, Diese erste Schublade immer wieder zu betrachten. que vale a pena contemplar sempre de novo essa primeira gaveta. Und unseren Gott dafür zu preisen. E também de louvar o nosso Deus por isso. Zweite Schublade. Agora a gaveta número 2, Umsonst. gratuitamente. Peter hat das Wort eben schon genannt. O Peter já mencionou essa palavra. Für Menschen kostenlos. Para os homens, para os seres humanos, sem preço, não precisava pagar nada. Es kostet nichts. Nichts. Einen Real, gerettet zu werden. Não custa nada, nem um só real para ser salvo. Das ist unsere Seite. Esse é o nosso lado. Hat es tatsächlich nichts gekostet? Mas será que de fato não custou nada? Dem Herrn Jesus hat es alles gekostet. Ao Senhor Jesus custou tudo, Sein Leben. a sua vida. Das ist der Preis, der bezahlt werden muss. Foi esse o preço que tinha que ser pago. Zweite Schublade, umsonst für uns. A segunda gaveta, gratuitamente
para nós, aber für ihn furchtbare Leiden und Tod. mas para ele, sofrimentos horríveis e a morte. Dritte Schublade. Terceira gaveta, Durch seine Gnade. pela sua graça. Gnade bedeutet unverdiente Liebe und Gunst von Seiten Gottes. Graça significa amor e favor imerecidos do lado de Deus. Hatte irgendjemand von uns ein Anrecht, darauf gerettet zu werden? Será que alguém entre nós tinha o direito de ser salvo? Musste Gott diesen Weg erfinden, damit Sünder gerechtfertigt werden können? Hat ihn irgendjemand gezwungen? Deus tinha que inventar esse caminho para a salvação dos pecadores? Alguém tinha que obrigá-lo? Alguém obrigou a fazê-lo? Nein, es ist 100% Gnade. Não, é 100% graça. Gnade ist unverdient. A graça é imerecido. Was hatte ich denn verdient? O que eu mereci de fato? Ich hatte was verdient. Eu merecia algo, sim, Die ewige Verdammnis. a condenação eterna. Aber durch seine Gnade bin ich gerechtfertigt. Mas pela graça dele, eu fui justificado. Vierte Schublade. Gaveta, Dritte Schublade. Göttliche Gnade. Unverdient. essa terceira gaveta, então, essa graça divina imerecida. Wir können ihn nur preisen. E podemos apenas exaltá-lo por isso. Vierte Schublade. E a gaveta 4, Durch die Erlösung. pela redenção. Was bedeutet Erlösung? O que significa redenção? Erlösung bedeutet, da muss ein Preis bezahlt werden, Redenção significa que há de ser pago um preço etwas oder einen Menschen loszukaufen. para libertar uma pessoa por meio desse pagamento. Stellt euch einen Sklavenmarkt vor, Imaginem uma feira de escravos, lauter Sklaven. lá no mercado de escravos, um monte de escravos. Sie stehen da, verkauft zu werden wie Ware. Estão ali para serem vendidos como se fosse qualquer mercadoria. Wenn ich so ein Sklave wäre. Se eu fosse um escravo daqueles, Und jetzt kommt da ein Mann, e agora lá vem um homem, bezahlt den Preis ele paga o preço. und dann sagt zu mir, du brauchst nicht Sklave sein, du kannst gehen. E aí ele fala para mim, agora você não precisa ser mais escravo, você pode ir. Hier steht die Erlösung, die in Christus Jesus ist. E aqui temos essa expressão, a redenção que há em Cristo Jesus. Das weist uns darauf hin, wer hat den Preis bezahlt. Isso nos indica quem que pagou o preço. Diesen Preis, den der Jesus bezahlt hat, wir haben eben 1. Timotheus 2 gelesen, E aquele preço, já lemos 1 Timóteo 2, que o Senhor Jesus pagou, dass sich selbst gegeben hat. foi que ele mesmo se entregou a si mesmo. 4 herrliche Schubladen. 4 gavetas maravilhosas. Ich möchte einfach werben dafür, E eu gostaria de fazer propaganda, Jüngere wie Ältere, que tanto os mais jovens como os mais idosos, dass wir die Bibel nicht so schnell, que não leiamos a Bíblia assim com rapidez, dass wir uns Zeit nehmen, mas que tomemos o tempo die Schönheiten der einzelnen Verse und Ausdrücke besser zu verstehen. para compreendermos melhor as belezas e também desses versículos individuais Und unser Herz e wird das voll werden. expressões individuais também. Unser Herz wird voll werden E o nosso coração vai estar cheio und der Jesus wird in unseren Augen immer größer werden. e aos nossos olhos o Senhor Jesus vai se engrandecendo cada vez mais. Und wir dürfen ihm von Herzen dafür danken und ihn preisen. E de coração podemos agradecê-lo e exaltá-lo por isso.